Bom dia, gente. Beleza? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo com sono? Conseguiram comer aqui antes de começar o culto? Gente, eu não pude estar aqui no domingo passado. Não sei se a maioria pôde estar, mas a gente começou a falar sobre as 5 solas, né? E no domingo passado o Anderson falou sobre a sola gratia. Ficando pequeno esse negócio aqui. Nossa, é muito ruim faltar um culto, mano. Essa semana eu perturbei que só o Anderson. Como é que foi lá e tal? Como é que tu falou e tal? Introduziu como? Pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. Todos puderam vir no domingo passado? Faltou algumas pessoas, né? Eu vou só dar um panorama geral, assim, muito rápido sobre a Reforma Protestante, né? Para a gente não focar no sola fide, que é a palavra de hoje. Mas na igreja primitiva era muito comum, assim como é hoje também, ofertarmos, né? E oferecer parte das nossas riquezas, né? Assim com a igreja, enfim. Só que a igreja viu nisso, a igreja apostólica romana viu nisso um potencial muito grande de reformar o templo em Roma. E eles precisavam de muita grana para fazer isso. Então, eles começaram a ver a possibilidade de conseguir dinheiro através de indulgências, que eram cartas ou meios de conseguir alguma coisa pelo pecado. Ou seja, eles pagavam por um perdão que eles cometeram ou que ainda iam cometer. Um exemplo prático disso, essa história eu não sei se é verídica, mas é muito fácil de entender com ela. Certa vez um homem foi comprar uma indulgência e pediu o seguinte: cara, eu queria uma indulgência aqui porque eu vou roubar amanhã. E aí, já para garantir que eu vou ser perdoado, eu quero logo comprar a indulgência aqui para não, enfim, né? Para ir para o céu, garantir lá meu terreno de 5x5. E aí aconteceu isso. Beleza, eu vou ganhar aqui dinheiro em cima desse cara. E aí ele comprou. Só que no outro dia, quando esse vendedor de indulgências estava indo embora para uma outra cidade, esse cara que ia roubar assaltou ele. E aí ele pegou todo o dinheiro que ele tinha vendido com indulgências. E essa era a ideia, o que estava naquele lugar ali, o que estava na mente daquelas pessoas, eram basicamente isso. Era uma troca por dinheiro, por perdão. E aí, Lutero, algumas pessoas dizem que eles estavam até no banheiro, assim, quando teve esse insight de, caraca, justificação é só pela fé, cara. É só por isso aqui e não... E aí, não sei se todos assistiram já o filme, né? E aí ele fica louco, assim, fica pensando nisso. E aí depois, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá, prega na porta da igreja as 95 teses, que não era para derrubar a igreja, e sim para convertê-la. Não era para dividir, sancionar aquilo que... Era para sancionar aquilo que estava acontecendo e não para dividir a igreja. E então a igreja, ele vira procurado e tudo mais, e aí depois de um tempo, as reformas calvinistas, puritana, anglicana, anabatista vão acontecendo e o enredo vai acontecendo. E no domingo passado a gente falou o Anderson falou sobre o sola gratia, né, o somente a graça. E nesse domingo a gente vai falar sobre o sola fide, somente a fé, e ainda tem mais 3, que é o somente a Cristo, somente Deus toda a glória, e somente Escritura, o que eu mais gosto. Ó. E aí, gente, tendo esse panorama da Reforma Protestante, do que foi esse movimento todo, a gente fala sobre fé. E primeiro, antes de introduzir um verso aqui para a gente conversar sobre, eu queria falar sobre o que não é fé, para depois a gente ver o que é. Fé não é uma superstição.
não é acreditar que o time hoje vai ganhar porque eu tô com a camisa amarela. Não é cruzar os dedos e, ai meu Deus, fé não é isso. Fé também não é acreditar numa positividade, uma energia. Nossa, essa energia aqui tá tão boa desse lugar, né, gente? Essa positividade aqui que meus irmãos traem e tal, ler as mãos, essas coisas assim. Não, gente, fé não é isso. Fé também não é dar um salto no escuro. A gente não dá um passo de fé. Isso não existe também. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. A gente não fecha os olhos e se joga. Isso também não é fé. Fé também não é fé em si mesmo. A fé não acaba em si. A fé não é sobre os nossos próprios braços ou sobre o que nós podemos fazer para com o outro ou para com a nossa família ou com nós mesmos. Isso também não é fé. E fé não é uma escolha. Eita, fé não é escolha, ó. O cara começou com essa. Fé não é uma escolha. E a gente vai perceber isso em Efésios 2:8. Quem pode abrir aí para acompanhar? Hoje de manhã, conversando com uma pessoa, a gente conversou logo sobre esse verso, ó. Aí eu, vixi, meu irmão, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Spoiler. Efésios 2, versículo 8. Vamos ler do 8 até o 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Essa vírgula aqui que vem depois é muito importante, gente. Ó. Isto é, não vem de vocês, vírgula de novo, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, gente, aqui quando Deus fala que a fé é dom de Deus, na verdade, é dom de Deus, ele está se referindo à fé e não à graça. A graça vem posteriormente. O isto é, demonstra nessa interpretação textual que o Paulo, que o autor da carta, estava se referindo o dom de Deus, que é a fé. Certo? E essa fé, ela é adquirida através de ouvir a palavra de Deus. Deus nos entrega esse dom, nos entrega essa fé, mas essa fé só dá ali o ponto de partida, só dá o start a partir do momento que o servo fiel escuta a palavra de Deus e aí começa um processo de santificação. A partir desse momento que ele entende, ele vira a chave, ele percebe o seu eu pecador, o seu pecado, e aí ele se reconcilia com Deus e a partir disso ele começa o processo de santificação. Fé é ter confiança firme em Deus que criou todas as coisas. Se nós, cristãos aqui hoje, século XXI, não acreditarmos nisso, nós não temos fé genuína. Temos que ter fé que Deus é criador dos céus e da terra. A primeira frase do Credo dos Apóstolos é isso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Se nós não acreditarmos nisso, gente, não temos uma fé genuína. E em Hebreus 11:1, eu vou abrir. Se vocês quiserem acompanhar também, a gente vai passear um pouquinho aqui pela escritura hoje. Hebreus, o autor de Hebreus, ele define fé. Ele define fé. Então, toda vez que a gente tiver dúvida sobre o que é fé, vamos voltar aqui para Hebreus 1:1. Hebreus 11:1, perdão. Falei 1, né? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É muito comum a gente definir fé sobre aquilo que a gente não vê, né? Eu defini a fé assim por muitas vezes. Mas é engraçado que o autor de Hebreus, antes de falar isso, a prova das coisas que não vemos, que é isso, né, que eu acabei de falar,
ele fala uma outra coisa muito importante. A fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que esperamos. Então, o que ele quis dizer com isso aqui? Nós acreditamos, sim, em Jesus Cristo. Nós acreditamos que ele um dia vai voltar. E que nós devemos ter certeza disso. E a partir disso, esperar e ter a prova das coisas que nós não vemos. Tá, mas como é que a fé está relacionada com a graça ou o sola gratia? Como é que somente a fé foi parar nesses 5 pontos? E primeiro, eu queria falar com vocês sobre o que é graça comum. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Mas a graça comum é uma graça que Deus entregou para todas as pessoas. Todas as pessoas. Inumeráveis bênçãos. Entregou para todo mundo várias bênçãos, não importando se fosse alto, baixo, negro, branco, gordo, magro. Não, é todo mundo. É por isso que a gente tem boa literatura hoje, é por isso que a gente tem boa música hoje, é por isso que a gente está aqui hoje em cima desse negócio aqui, porque Deus deu a graça comum para um brando e ele fez isso aqui. É por isso. É por isso que você está vestindo uma roupa aí que Deus deu a graça comum para a pessoa testar lá, fazer todo o processo e... Enfim, isso é graça comum. E existe uma diferença também, queria falar sobre isso, sobre misericórdia e graça. Tem diferença sobre isso? Tem um pouco de diferença sobre isso, sim. Misericórdia de Deus é aquilo que a gente merecia, mas ele não fez. A gente merecia a morte, mas ele não nos matou. Obrigado. A gente pecou contra Deus e ele nos justificou. Misericórdia era aquilo que nós merecíamos, mas ele não o fez. Graça era aquilo que a gente não merecia e ele fez. A gente não merecia a vida, mas ele nos deu. A gente não merecia um Salvador, mas ele nos deu. A gente merecia morrer. Mas ele entregou o seu filho em nosso lugar. Isto é graça. E misericórdia é aquilo que Deus não fez pelo nosso pecado. A graça que gera a salvação foi dada por meio de Jesus Cristo, em amor a Deus. E aqui eu queria que vocês voltassem lá em Efésios 2 de novo. Pode até deixar a Bíblia aberta, gente, que a gente vai ver um pouquinho dos textos aí. Vamos ler agora do 4 até o 10. Vamos ler atentamente, gente. Efésios 2, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vai lá vira a página aí, Efésios 3 agora, verso 10 e 12. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano, ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, meus irmãos,
A graça é dada na morte de Jesus Cristo e nós somos ressuscitados junto a Ele quando Ele ressuscita no terceiro dia. Nesse dia, domingo. E a fé é aquilo, é o dom de Deus em acreditar em Cristo Jesus que nos entregou a graça. Então a fé está relacionada à graça assim. Gente, vamos abrir agora em Romanos 3. Romanos 3, verso 21. Romanos 3, verso 21 até o 31 a gente vai ler. Mas antes disso, a gente vai entrar agora num processo de fala, assim, sobre a justificação e a justificação mediante a fé. Martinho Lutero disse, assim que aconteceu todo esse cisma e toda essa procura, ele disse o seguinte acerca disso, acerca da justificação pela fé. Esta doutrina é a cabeça e a pedra fundamental. Por si só, ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora. Essa doutrina, gente, na Bíblia, na teologia, ela é muito importante. E o cerne da Escritura aponta para isso. Vamos ler. E aí a gente vai expondo verso por verso. Peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta aí para vocês me acompanharem. Verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei dos profetas. Agora, não é mais uma lei daquilo que eu vou fazer e eu consigo isso. Não é sobre a nossa força braçal. Não é sobre nós podermos fazer algo em troca daquilo que nós merecemos ou não merecemos. E ele confirma no final do verso que é uma manifestação daquilo que já estava para acontecer. Em Romanos 1, 2, um pouquinho antes, ele vai falar que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi antemão de tudo prometido. E ele vem para confirmar a lei e não para matá-la ou para parar a lei. Verso 22 e 23. Justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu queria falar sobre a fé salvífica. E essa fé é a fé em Jesus Cristo. O primeiro ponto é que essa fé tem uma parte mental. Ontem ou antes de ontem, não lembro, acho que foi ontem. Ontem eu mandei no grupo lá dos pastores da local. Estava procurando um versículo assim que eu não conseguia achar de jeito nenhum. E aí eu achei. Jeremias 31, 33 diz o seguinte, gente. No Antigo Testamento. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e escreverei em seus corações. E aí a continuação, no 34, é ele falando que não precisa mais aqui, sabe, Deus, você conhece? Ele fala que não vai ser mais necessário fazer isso, porque todos vão conhecer Ele. Todos conhecem a Deus. E é por isso que não há um justo sequer, porque todos conhecem e todos sabem o que fazem. Então, esta fé tem um lado mental. Deus imputa em nosso coração, em nossa mente e em nosso coração, o Evangelho, a palavra dele. E uma outra parte dessa fé é uma fé emocional. Vixe, emocional. Mas isso não quer dizer sobre chorar loucamente no culto, se jogar no chão, né, rodar e loucura e tal. Não é sobre isso que eu estou falando. A fé emocional aqui é uma fé de prioridade no Evangelho. Você ter prioridade no Evangelho ao invés de pensar no que é melhor para você a partir da sua própria mente, a partir do que você acha bom. A gente conversou ontem, no encontro de jovens,
sobre o choro, e o choro do arrependimento, de Mateus 5,4. E uma coisa que eu introduzi antes de falar sobre o choro foi sobre um ser hedonista. Um ser hedonista é aquele homem, aquela pessoa que procura viver para a autossatisfação. É uma pessoa que procura viver para o seu próprio prazer. E a fé em Deus, em Cristo Jesus, é totalmente o contrário. É depositar o nosso prazer em Cristo Jesus. A gente vai chorar? A gente vai chorar. Isso é bom? Isso é bom. E é isso que a fé em Jesus nos traz. E uma terceira parte é uma fé de vontade. Nós, pecadores, submetemos à vontade de Cristo e confiamos nele somente porque ele é a nossa esperança na salvação. Mais uma vez, nós não precisamos nos esforçar, assim, para garantir a salvação, porque nós temos a convicção de que Jesus já fez isso por nós. No verso 24. Romanos 3, verso 24. Cadê? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esta palavra justificar e justificação, ela aparece um monte de vezes, do capítulo 1 até o capítulo 5, assim, ela aparece muitas vezes. E nessa carta, principalmente no início, Paulo vai defender a justificação. Ele vai defender a fé. Se vocês lerem essa introdução da carta de Paulo aos Romanos, é somente isso. É somente sobre a fé que salva, a fé em Jesus Cristo. É isso. E esta palavra, justificação e justificar, vem da palavra derivada de justo. E isso, justificar e justificação, significa tornar justo. E tornar justo o quê? Tornar justo a nossa culpa, fazendo perdoar toda a pena dos nossos pecados, com a justiça em Cristo Jesus, concedendo o favor a Deus. Verso 25. Deus o ofereceu como sacrifício, ofereceu Jesus, para propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue demonstrado a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes pecados anteriormente cometidos. No Antigo Testamento, todo ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos com um cordeiro sem mancha, zerado assim. Muito top o cordeiro lá. E aí ele fazia propiciação pelos pecados do povo. Ele fazia sacrifício daquele animal para que Deus perdoasse o pecado. Só que Jesus vem agora numa nova aliança, no Novo Testamento, como um cordeiro imaculado sem mancha, pelos nossos pecados, uma vez por todas. Não é necessário mais que Jesus todo ano vá lá no Gólgota, se sacrifique na cruz lá e o seu sangue escorra e ele venha a ressuscitar no terceiro dia. Não é necessário mais, porque ele já fez isso e isso, na carta de Hebreus, ele vai defender isso com muita clareza, que foi necessário apenas uma vez, e era necessário que fosse assim. Deus ofereceu a Jesus, ele entregou para que todos vissem. O ato da morte de Jesus foi um ato histórico, gente. Não foi uma ideia. A fé não é uma ideia ou uma energia positiva. A fé é acreditar que isso aconteceu. E pessoas viram, pessoas testemunharam, e a gente tem aqui nas nossas mãos hoje. O homem é incapaz de satisfazer a Deus. Foi por isso, então, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, fazendo propiciação pelos nossos pecados. A morte violenta de Jesus, a morte de Jesus na cruz, ela satisfez toda a ignorância feita por nós, toda a santidade de Deus, que nós pecamos, que nós fizemos coisas ruins em Gênesis 3 lá, e depois disso toda a humanidade se tornou culpada. Jesus satisfez essa ira, essa santidade de Deus que foi ofendida. E Deus poderia muito bem ter destruído Adão e Eva, ali naquela hora. Deus poderia muito bem ter feito isso. Mas por sua bondade,
e a sua misericórdia e tolerância ele não fez, e é por isso que a gente está aqui hoje também. No verso 26, gente. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus demonstrou a sua justiça na encarnação de Cristo Jesus, em uma vida sem pecado e, como consequência, a morte. Martinho Lutero também vai falar que Jesus, assim, né, ele se esvaziou desde o ventre da sua mãe. Eu acho que a palavra que ele usou foi amaldiçoado, que a morte de cruz é uma morte amaldiçoada e tudo mais, e ele usou essa palavra também, para dizer que a vida de Jesus, um ser santo, totalmente poderoso, criador de todas as coisas, ele se esvazia para estar aqui na terra, para perdoar os nossos pecados, para ser perdão pelos nossos pecados. E Deus é justo e justificador. Deus é justo, esta é uma afirmação. E é por isso que ele precisava punir aquilo que foi ofendido, a sua santidade, e foi ofendido através do pecado. Mas o homem não consegue se achegar a Deus. Não há um justo sequer e não há ninguém que busque a Deus. E foi por isso que Jesus esteve ali no madeiro em nosso lugar. Senão nós estaríamos aqui todos os dias sendo pregados na cruz pelos pecados que a gente comete, todo dia. Deus é justo e também é justificador em Jesus Cristo. Verso 27. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Paulo vai citar Abraão no capítulo 4, um pouquinho depois da nossa leitura aqui. Porque ele era considerado um homem totalmente justo pelos judeus. Um homem segundo o coração de Deus e tal. Abraão foi o cara. Mas não foi através das obras de Abraão que ele foi salvo. Ele também vai afirmar que Abraão creu em Deus. Abraão teve fé e depositou toda a sua esperança em Deus. Não foi através de suas obras. Até na antiga aliança. Era assim e é assim até hoje. Verso 28. Vamos ler do 28 até o 31 agora. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé. Uma afirmação aqui de Paulo. Independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Uma primeira afirmação aqui é que existe somente um Deus. 1 Coríntios 8, 5 e 6. E sobre essa história aqui, do anularmos então a lei pela fé, a lei foi anulada, e ele afirma aqui com um ponto de exclamação, de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. A lei não limita o sacrifício de Jesus, não contrapôs a fé, ela não se contrapôs à graça, ela só ressalta a importância disso. Ela só ressalta a graça, ela só ressalta a fé. E isso é confirmado através dos profetas. Os profetas menores, maiores, todos apontavam para Cristo Jesus. E a graça provém de Jesus como um pagamento a respeito da sentença causada pelo pecado, pelo nosso pecado. Acabando de expor esse texto, eu queria alertar aqui sobre um ponto que está lá em Tiago 2,14, se vocês pudessem abrir. Tiago vai ressaltar sobre as obras e sobre o poder delas. Tiago 2, verso 14. Vamos ler o 14, o 20 e o 24. Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Verso 20. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? 24. Tiago 2, 24.
Vejam que é uma pessoa justificada por obras e não pela fé. Ixi, derrubou o argumento de Paulo, Tiago, agora. Gente, não é bem assim. O primeiro ponto é que se nós acreditarmos assim, nós estaríamos riscando dessa lista dos 5 solas ou somente a Escritura. Porque Tiago e Paulo não estão se contradizendo. Mas eles também não estão falando de uma luta entre a fé e as obras. Eles não estão falando sobre a mesma coisa. Paulo está falando sobre a fé salvífica através da graça, da fé em Cristo Jesus. E Paulo está querendo afirmar essa fé. Tiago estava querendo afirmar essa fé genuína, através das obras. Paulo discute sobre a salvação e Tiago discute sobre a fé verdadeira. Nós primeiro adquirimos fé através do dom de Deus e depois, Paulo vai até ressaltar nos versos que a gente leu, a gente executa boas obras. O cristão verdadeiro, a fé salvífica que o cristão, o discípulo de Jesus, tem, ela é refletida em obras. Uma fé sem obras é uma fé morta, uma fé vazia. Vamos ler agora, inteiro, Tiago 2,15, do 14 até o 18. Tiago 2,14, de novo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém nada lhe dar, do que adianta? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas quem dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé. Sem obras, eu lhe mostrarei a fé pelas obras. O puritano Thomas Manton, ele tem uma frase muito, muito bacana assim, sobre fé e sobre justiça. Que diz o seguinte: pela justiça da fé, nós somos quitados pelo pecado. E pela justiça das obras, quitados da hipocrisia. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos quitados mediante a graça de todo o pecado que a gente cometeu. E as nossas obras, nós somos quitados da hipocrisia. Do cristão hipócrita que diz que tem fé da boca para fora, mas não tem amor ao próximo. Isso não é fé de verdade. E um último alerta aqui para a gente é sobre os nossos irmãos aqui da frente, né? Não vou citar o nome, vocês já entenderam. Sobre a nossa divisão de compreendimento de somente a Escritura, do lado protestante e do lado do catolicismo. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um padre falando sobre o argumento do sola fide, dizendo que esse argumento era inválido e tal, ele falou um monte de coisa. E aí eu quis trazer aqui palavras dele, para não ser da minha boca. E aí a gente vai ler um verso assim que meio que mata assim, as coisas, né? O padre disse o seguinte: ao entrarmos na graça de Deus, fazemos atos bondosos. Massa, isso mesmo. Atos de amor ao próximo. E estes atos são sustentados por Deus. Mas esses atos não deixam de ser colaboração humana, porque tem envolvido a minha liberdade. Segundo os católicos, o homem pode fechar a graça e não obedecer a nada disso. Portanto, com esses atos, segundo o padre, está colaborando para a graça de Deus. O Deus opera a salvação, mas o homem coopera para a salvação. Ou seja, nós nos tornamos nossos justificadores. Nós aprendemos aqui hoje que nós fomos justificados somente pela graça de Deus. E essa graça, ela só é efetivada a partir da fé em Cristo Jesus. E nós não precisamos fazer mais nada a respeito disso. Nós não precisamos levantar mais um copo para fazer a respeito disso. A gente não precisa fazer esforço algum. Apenas ter fé em Cristo Jesus. E Efésios 2, 8 e 9, que a gente leu, mata esse argumento. Eu vou ler para vocês. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Mas isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie.
E um outro ponto do catolicismo é que, a partir das ações, das obras que eles fazem, eles ganham méritos com isso. Ah, mas o protestantismo também tem um negócio desse parecido, que é o galardão, né? O famoso galardão, assim. Mas, para eles, uma pessoa que vive no mosteiro se entrega totalmente à sua vida, né? Tem história de gente que não sai na rua para não matar formiga, né? Fica dentro de casa direto e tal. A partir desses atos, eles ganham mais coisas no céu. E a partir destas coisas, eles ganham, essa é a ênfase, eles ganham mais coisas no céu. Só que nós não acreditamos nisso também. Nesse eles ganham, nós ganhamos. Não é sobre isso que a Escritura nos fala. Em 1 Coríntios 10, 31, diz o seguinte, sobre a nossa vida aqui. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui não vai se refletir na nossa glória lá, na nossa glória aqui. Só vai refletir a glória do próprio Deus. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, da morte. Então, esse galardão tem uma ilustração muito boa para falar sobre isso. Imagina que no céu todo mundo recebe um copo. Vamos sentar na mesa de Deus, vamos cear com Ele. Todo mundo recebe copo, todo mundo vai cear. Só que tem uns que vão receber um copo maior que o outro. Alguém vai receber um copo de 700, outros vão receber de 150, mas todo mundo vai ter um copo. E um copo até a tampa. Deus vai encher até a tampa. Mas alguns vão ter copos maiores que o outro. Isso é o galardão. Mas, em Apocalipse 4, 10 e 11, ele vai falar um pouquinho sobre esse galardão assim e dessas pessoas que tiveram honra, que tiveram um galardão maiores do que outros. Apocalipse 4:10, se você quiser conferir depois, diz o seguinte: os 24 anciãos se prostam diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Agora, eles lançam as suas coroas diante do trono. Dizem: somente tu, Senhor, é o nosso Deus, que é digno de receber toda a glória e toda a honra e todo o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade é que elas existem e foram criadas. Não adianta o que nós fazemos aqui na nossa terra, nessa terra, porque tudo que nós fazemos aqui vai ser para a glória de Deus. Nós não vamos ter terrenos maiores. Nós não vamos ter mérito. A gente não vai ficar sentado no mais alto trono se a gente buscar mais a Deus aqui. Isso não vai acontecer. Toda honra e toda glória é dada a Deus. Abraham Kuyper diz uma frase muito boa. Não há 1 centímetro quadrado neste mundo da qual Cristo não possa dizer, é meu. Amém, gente. Algumas aplicações aqui, muito rápidas, para a nossa vida. Só confirmação do que aquilo que a gente já falou. A salvação não é originada pelo conhecimento que você tem. Imagina ter que entender Deus para ser salvo. A gente estava todo mundo morto uma hora dessa. A nossa salvação não é a partir do nosso conhecimento de Deus, mas sim a partir daquilo que Deus fez. Entregou seu Filho na cruz e ele morreu em nosso lugar. A salvação é originada ali e naquela hora. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Nada. Jesus concluiu a lei, tornou todo o pecado pago. Não há mais condenação para aquele que acredita em Cristo Jesus. E Deus é suficiente. A morte de Cristo na cruz nos livrou da eterna morte. E ela foi suficiente para nos dar eterna vida. O relacionamento distante que tínhamos com Deus pelo pecado
é conquistado agora pela obra de Jesus. Nós somos vivificados. E o último ponto é que basta a gente confiar, basta a gente acreditar, ter fé. E isso vai gerar boas obras. O nosso bom relacionamento com Deus gera santificação. E essa santificação não pode ser da boca para fora. Ela é mostrada através das boas obras. Igualmente Tiago falou. A fé forte traz o céu para a tua alma. Mas mesmo a fé fraca leva a tua alma para o céu. Tenha fé. Isso já é o bastante. Amém, gente. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia e por conceder o teu dom maravilhoso da fé em nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos manteve até aqui. O Senhor nos restaurou, Pai, nos tirou da condenação do pecado através da graça mediante teu Filho Jesus. Obrigado, Jesus, pela fé que o Senhor depositou em nosso coração e nossa mente. E agora não tem como mais fugir dela. Não tem como mais fugir da tua graça, Deus. Mesmo que a gente tente, nós não somos livres para isso. Nós não temos, Pai, esse poder. Mas obrigado, Jesus, por o Senhor ter feito todo esse sacrifício, toda essa morte, Pai, que nos gerou vida. Obrigado. Amém.